Estás aflita, Deus te consola, te edifica. Ipaina temotema mipai misulangeza kotala. Ozali likonzi ya bombo ya Yesu loba ponanga nazana elija. Yesu loba ponanga malade sokolo bina kobika alaba benginga bazangiye soki yolo liloba moko ponanga la opportunité et ce privilège pour apprécier à tout un chacun d'être tous comme une personne sur une même table pour partager ta nourriture vivante, pour partager, Seigneur, le pain qui vient de toi. Voilà pourquoi toute l'Église, la tika ya maboko na yo, molemo mosantu, yo fongo la bantondement na biso, afin que tout un chacun a sa portion. Il y a pain qu'on est réservé pour naïe. Et tout un chacun de nos amis a bénéficié de la grâce qu'on te parle naïe. Et sa capacité de réceptionner parole. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos besoins. Tu connais nos états, Seigneur. Oh, ta parole, Dieu. Oyaka Seigneur pour nous consoler, oyaka pour nous affermir, oyaka pour nous fortifier. Que cette parole ait une force, une moyenne semble, il y a augmentation, il y a foi pour tout un chacun de nous. Si tu as sa capacité, la transmission, il y a sémence, il y a parole, il y a tout le monde de nous, pour choisir comme canal. Il est écrit, Seigneur, dans ta parole, c'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que cette inspiration qui vient de toi, ils allent aussi à l'auteur, nous allons pour transmettre la vision, la vie ce matin, na kombo na Yesu, de tout bon de Parole à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. On se met devant les scatozali. Vendant le territoire de Wenzan de Nanzembo Moko. Saint-Agent adorateur dans campo. O Zamenanga na beleli lelo. Zamenanga kito sala. Zambe nanga na beleli lelo. Zambe nanga kito sala. O zambe nanga na beleli lelo. Zambe nanga kito sala. Zambe nanga na beleli lelo. Zambe nanga kito sala. Nzambe nanga na beleli lelo. Nzambe nanga kitosala. Nzambe nanga na beleli lelo. Nzambe nanga kitosala. Olo Yesu pona mason otali ponanga na pesi yo merci. Merci. Olo merci pona mason osali ponanga na pesi yo merci. Oh yaya merci pona mason osali ponanga na pesi yo merci. Olo merci pona mason oyo sali ponanga na pesi yo merci. Oh yaya merci pour la maison oyo sali ponanga na pesi yo merci. Pour merci
nyonso oyo osali mpo na nga napesi yo merci. Seigneur, merci. Obrigado, Senhor, Pour ce temps. por este tempo. Que le Saint-Esprit Que este Espírito Santo soit au milieu de nous que esteja conosco du début jusqu'à la fin. e do princípio até o fim. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. On acclame plus fort notre Seigneur. Aplaudimos o nosso Senhor. On acclame plus fort notre Seigneur. Aplaudimos o nosso Senhor. Il le mérite ce matin. Ele merece esta de Il le manhã. mérite ce matin. Ele merece esta de manhã. Son nom c'est Jésus. É o nosso Jesus. Son nom c'est Jésus. Nosso Jesus. La Bible dit l'homme de Galilée. O homem diz, sabia o Il nome le de Deus? mérite. Ele merece. Parce qu'il nous a gardés Porque ele nos guarda pendant le début du mois. no princípio do mês. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Até hoje, como domingo. Je suis fier d'être ce que je suis. Eu tenho esta vaidade dentro. Et toi aussi tu es fier d'être ce que tu es. E você também tem que ter a vaidade segundo. Parce que tu n'es pas seul. Porque há algumas coisas. Mais tu es O Deus ensemble avec qui tu es. é junto conosco. C'est pour ça qu'il faut jouer un peu, danser. Devo dançar Dire un grand merci à e Dieu. dando grande obrigado a Deus. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, Porque somente o Deus que faz por nous nós. ne pouvons jamais le faire. Nós nada que nós podemos fazer. Même si avec nos capacités, Mesmo com as nossas capacidades, avec notre force, com as nossas forças, avec notre com a intelligence, nossa mais ce que inteligência. Dieu a fait, É somente o Deus que faz. c'est l'unique qui peut le faire. É somente o único que faz. Alors voilà pourquoi ce matin je bénis Por fortement mon isso, Dieu. dia de hoje, eu abençoo fortemente a Deus. Et je bénis aussi ta présence dans Seigneur. E abençoo na presença de Deus. Et je salue aussi la présence du Saint-Esprit Eu dei o braço com a presença do Espírito Santo qui nous a aidés, que nos ajuda. Que nos ajuda depuis le début du culte no princípio do culto et jusqu'à maintenant. até neste momento. Nous voulons un peu parler sur l'amour de Dieu. Vamos falar sobre o amor de Deus. Parce que la semaine passée, De semana passada, nous avons parlé 21 naître de nouveau, falamos sobre nova, 20 naître de nouveau, de a canção nova. et nous avons étudié un homme dans la Bible. E nós estudamos um homem na Bíblia. La Bible dit son nom c'était O Nicodème. nome deste homem chama-se Et Nicodemo. Nicodème, il était un homme fier. O Nicodemo foi um homem vaidoso. Nicodème, il était un homme doux. Foi um homem duro. Il avait besoin de la parole de Dieu. Ele tinha vontade da palavra de Et Deus. lorsque Jésus, il était dans le moment, c'est-à-dire dans l'évangélisation, Quando Jesus estava na evangelização, il prêchait la parole de Dieu. ele pregou a palavra de Il Deus. prêchait la parole de Dieu. Pregou a palavra de Et Deus. devant la foule, E dentro da multidão, la Bible dit a Bíblia declara: un homme Nicodème, homem chamado il était Nicodemo frappé foi tocado dans les enseignements de Jésus-Christ. daqueles ensinamentos de Jesus Il Cristo. voulait connaître la vérité. E conheceu a Il verdade. voulait connaître la grandeur de Dieu. Ele conheceu a grandeza de Deus. Il voulait connaître ce que Dieu voulait dans sa vie. Ele conheceu que o Deus está dentro da sua vida. Mais la Bible dit, A Bíblia declara: la foule était si nombreuse, a multidão não tinha contado, mais arrivant pendant la nuit, mas ele falou à norte. mais Nicodème cherchait où se trouve Jésus. O Nicodemo procurou achando Jesus. Nicodème cherchait où se trouve Jésus. Ele procurou achando Jesus. L'endroit où Jésus habitait. E onde que o Jesus estava. Mais nous savons que bien aimé, Nós sabemos muito bem, amado. Jésus n'avait aucun lieu. O Jesus não é sobre. Parce qu'il était presque partout. Ele estava em todo lugar. Il faisait la loi de Dieu. Ele fez segundo a lei de Deus. Il prêchait la parole de Ele Dieu. pregou a palavra de Deus. Lorsque la nuit Naquela noite, apareceu Nicodème, Nicodemo il devait se présenter là. e se apresentou lá. Alléluia. Aleluia. Ok. Lorsque la nuit arrive, Quando ele chegou, et Nicodème s'arrête toujours là. o Nicodemo estava. Alors, la Bible dit, A Bíblia declara: et Nicodème Nicodemo, cherchait la volonté de Dieu. ele procurou a vontade de Deus. Et Nicodème, il s'est parti. O Nicodemo foi La nuit cherchait numa noite procurando Jésus-Christ. Jesus Et Cristo. pourquoi Nicodème? Porque Jesus, Il est Nicodemo, parti la nuit. ele andou toda noite. C'était
demandé. É alguma coisa que estou mandando. Nicodème, Nicodemo, il était pendant la journée, durante o dia, mais Jésus, mas o Jesus, après la journée, ele pregou ao dia, mais Nicodème, mas o il Nicodemo, était là. ele estava lá. Il a parlé absolument rien. Ele falou em formas, outra maneira. Alléluia. Aleluia. Pendant la nuit, Durante a noite, Nicodème, o il Nicodemo, s'est allé ele procurou, pour chercher Jésus. procurando Jesus. Mais moi j'ai demandé, Mas estou mandando. mais la journée, Mas de dia, Jésus a prêché, Jesus pregou. Jésus a fait son œuvre. Jesus fez Mais tudo. Nicodème, il était Mesmo touché. o Nicodemo estava tocado. Il n'a pas cherché Não procurou après la prédication. depois da pregação. Mais pourquoi Nicodème? Por que Il Nicodemo est parti seulement la nuit. só foi somente à noite? Et par là que j'ai compris, E quando eu compreendi, la nuit aussi bien aimée, a noite, bem amado, elle porte une bonne conseil. dá bom conselho. La nuit aussi porte une bonne Porta conseil. bom Parce que conselho. la journée, il était là, Porque de dia ele estava naquele mais il lugar, était frappé de la parole de ele Dieu. estava batido com a palavra Il de était Deus. frappé de l'évangile de Ele Jésus. estava batido com o evangelho de Il a Jesus. dit absolument rien, Mas estava lá mais com il a a gente. gardé ses douleurs. Ele guardou a sua dor. Mais la nuit, Na noite, il était touché. ele tocou, Il est parti ele andou chercher Jésus. e procurando Il est Jesus. parti Ele partiu chercher la volonté de Dieu. procurando a vontade de Deus. Oh, la nuit aussi, Afinal, esta noite porte é transporta conseil. conselho. Nicodème, O Nicodemo, il s'est retrouvé en lui-même. ele se deu conta ele mesmo. Il a fait les examens. Ele fez exames. Et pourquoi cette parole Porque esta palavra a frappé mon cœur? tocou meu coração. Et pourquoi cette parole? Porque esta palavra, Non, cet homme-là, esse homem, il n'a pas parlé pour la foule, ele não falou perante a multidão. mais il a parlé pour moi. Ele falou sobre mim. Parce que ces paroles Porque a sua palavra touché. tocou-me. Et Nicodème, E o Nicodemo, il voulait dormir, ele estava dormindo, mais le sommeil n'arrivait pas. mas não vinha sono. Le sommeil n'arrivait Não pas havia sono parce qu'il était frappé. porque ele estava Et tocado. bien, mais quand la parole de Dieu Agora, quando a palavra de Deus ça dit frappe notre cœur, toca nossos corações, c'est-à-dire que tu ne seras pas dans la paix. você não vai ter paz. Quand la parole de Dieu touche le cœur, Quando a palavra de Deus toca seu coração, tu le seras comme quelqu'un qui a des problèmes. aí você vai estar como uma pessoa que tem problema. Et tu cherches la solution. E deve procurar uma solução. Et c'est ça que les choses ont passé dans la vie de Nicodème. E foi algo que passou na vida do Et Nicodemo. Nicodème, il a accepté la parole. O Nicodemo acreditou na palavra. Nicodème, il a accepté d'être touché. Nicodemo acreditou e tocou o coração Il dele. ne peut pas s'arrêter seulement, Mas o que aconteceu, mais il voulait chercher ele procurou la volonté de a Jésus, vontade de Jesus, la volonté de la a parole de Dieu vontade de palavra de à Deus. travers sa vie. Através de quê? Il a dit à Jésus, Ele disse a Jesus: Seigneur, Senhor, la parole m'a frappé. a sua palavra tocou meu coração. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mas o que eu posso fazer? Jésus a dit à Nicodème, O Jesus disse ao il faut que Nicodemo: tu naisses de nouveau. você deve ser nascido segunda Et vez. Seigneur, il y a Otamaya. Você deve ser nascido novamente. Je ne vais pas me temps où tu as Otamaya. Mas quando a pessoa está sendo nascido Et tu novamente, dis ça dans ma caractère. ele faça da luta nos Et tu dis ça dans caráteres. ma caractère, dans la carte na moto. Houve luta nos caráteres da pessoa. Et tu dis ça dans ma caractère, dans la carte na moto. Houve luta de caráter de dentro da pessoa. Et il y a Banzambe. Sabe a Et palavra c'est de lui qui Deus? touche à ta mission. É preciso tocar nossos Et c'est corações. lui qui simba ta É mission. preciso Parce que tocá-los. ce que c'est simba mission, Quando está tocar-nos, voyez la cause décision. ela sabe tomar decisão. Na tienne place à Nicodème, Eu coloquei no lugar de Nicodemo lokola mondimi, como crente. ayekati na église. Veio dentro da igreja. Jésus azote. Jesus estava pregando. Azolobela justement, Está falando certamente makambo nga nazosala. aquilo que eu estou fazendo. Et loko nini tant que mondimi, O que crente, et tant que nga akokosala, como eu crente, o que eu devo fazer? esengeli na nga ya liboso, É preciso a primeira ya vez, principe ya liboso, ao meu princípio, l'humilité. a humilhação. Alléluia. Aleluia. Et ce qu'il a fait Nicodème,
E aquilo que o fez o Nicodemo, a trouvé o lamo Nzambe, está achando o bem de Deus, et justement c'était l'humilité. ele humilhou-se. Atali ninga zalaki te, Não viu conforme ele estava, atali force na ye te, não viu a força dele, atali grandeur na ye não te, viu a sua grandeza, atali âge na ye não te, viu a sua idade. mais alingaki, Ele cria ayeba, sabendo la volonté a de Dieu, vontade de la Deus. volonté de Dieu A vontade de Deus est permissible, bien-aimé. impermissível. Oyo balongolaka te, Aquilo que não se tira, oyo etikalaka kaka ndenge wana. o que sempre permanece assim. Il a cherché, Ele procurou il a cherché. a Jesus, J'ai écouté la parole de Dieu. escutou a palavra de Deus. Qu'est-ce que je peux O faire? que ele fez? Moi, je pense que Penso que Nicodème, o Nicodemo aqui não tambola bien te. Aqui mudando o tambola bien. era uma pessoa que não andava bem, Parce que Yesu aye bisie, porque Jesus lhe falou para e ele: sengeli obotama ya sika. preciso nascer-se nova vez. Alléluia. Amen. C'est-à-dire en généralité, E geralmente sengeli obotama ya sika. deve-se nascer novamente. Et comme sikoyo, Tornou agora conversation uma conversação entre Nicodème entre Nicodemo e o Jesus. Nicodème atali, O Nicodemo olhou: não naza vieux, eu já sou velho, não naza eu mokolo, já sou mais já com velho. âge, Com esta idade, na obotama ya sika. você é nascido de novo? Foka Yesu aze bisie, Afinal, Jesus estava a falar para ele makambo ezali ya kibomoto te. os casos personais. Mais Jésus lui parle O Jesus disse para ele des choses spirituelles. algo Il espiritual. voulait que c'est-à-dire O Nicodème Nicodemo soit naître de nouveau. deve ser nascido a segunda vez. Abotama ya sika. Ser nascido nova vez. Alléluia. Amém. Et ce qui arrive dans notre vie, E bien-aimé, que acontece nas nossas vidas, minha amada. oyekati l'église, Você viu que na igreja bateyo, pregaram você. eloko ya liboso, Primeira coisa, principe yo kosala, princípio que tu vai vas commencer fazer à réfléchir deve refletindo dans ta vie na sua par vida, rapport além, na évangile, segundo o par Evangelho, rapport além na message das ensemble. mensagens de Deus. Oyebi soki mutu, Sabe quando a pessoa, eloko eza tuta yo te, algo não te toca no coração, okoyeba faiblesse na yo te. não vai saber a sua fraqueza. Est-ce que ça me yokinga? Alguém está entendendo? Soki eloko eza simba yo te, Se algo não te toca no oyeba coração, faiblesse na yo te, não vai saber a sua fraqueza. ozala kwa mutu akoka, Vai ser uma pessoa como que conseguiu tudo. mais erreur O erro ne epesaka mutu force. é que dá a força na pessoa. Est-ce que ça me yokinga te? Alguém está me seguindo? Erreur O erro ne epesa mutu akoma fort. que faz que a pessoa Parce que torne, yebi lobi, porque sabe que amanhã nakozonga sikoyo te. não vou voltar nesse lugar. Alléluia. Alléluia. Parce que ni faiblesse na nga A minha fraqueza ezalaka sikoyo. está nesse lugar. Lokola na sote sikoyo, Enquanto já pulei este lugar, nakozonga te. já não vou voltando. C'est ça que Jésus, Que o il Jesus voulait parler à Nicodème. disse ao Tu dois Nicodemo, naître de nouveau. deve ser nascido novo. Et Nicodème ataki âge na ye. O Nicodemo olhou a sua idade, Atalaki oyo azalaki. viu conforme ele Mais era. Jésus il a parlé à O Jesus Nicodème. falou ao Nicodemo, Eza oyo ozokanisa te. não é daquilo que você está Mais pensando. c'est obotama. Deve ser nascido C'est-à-dire que koyamba Yesu. ele Jesus. Kati na vie na A yo. sua Pour vida, accepter Jésus acredita comme Jesus, le maître, mestre, comme le sauveur. Salvador. Tanto que na bataille, Quando a gente vai no il batismo, y a un engagement. tem alguns Ya mutu na nzambe. ao encontro pessoa com Deus, Na ba ange. com os anjos. Ton pe tobalaka. Quando a gente casa, Tosalaka engagement. fizemos Tosala engajamento. engagement nga na mwasi. Eu com a minha mulher Tozobalana. estão casando, Tokepe tosali engagement. fazem uma Et aliança baba sali na nzambe. ao servo de Mais Deus liboso. e na Na presença ba angelu. dos anjos Na église. dentro da igreja. Tolobi. Dizemos, Biso. nós, Obana a lelo. parte de Na fora, basi. sofrimento Toma bisengo. ou alegria, Atako zanga ni. mesmo que Mais faltar, le quoi tolingani. enquanto nos amamos, Persévérer. vamos C'est ça perseverar. l'engagement bien aimé. Segunda Et responsabilidade. tango moto. Quando a pessoa Asa ko recevoir está recebendo la parole de a Dieu. palavra de Deus, La parole de Dieu. a palavra de Deus Sa vie. na sua La vida, parole libère. a palavra libera. La parole te A libère. palavra libera. Alléluia. Alléluia. Pour au côté église. Não custa entrar na Passer à côté igreja. à terre. O pastor caloriou pregou. Mais yo bibi le côté. Você não saiu com nada. Alléluia. Aleluia. Passer à tangi. Porque eu Passer
ozala archbishop, ser arcebishop, ozala nan, que seja quem for. soki liloba Se a nzambe palavra de Deus está saindo, mutu na mutu cada pessoa beneficiaka é beneficia parce que c'est l'être de l'esprit, e causa espiritual c'est la lettre de l'esprit. e letra Et espiritual. ntango ebimaka, Quando sai, la Bible a dit Bíblia declara: ekonsolaka biso, consola-nos, ememaka biso leva-nos dans la pensée, passado dans l'amour, no amor dans la paix. e na Et paz. Nicodème, Nicodème, il voulait la paix, ele tinha paz, il voulait la paix. ele era sua Il paz, était un homme, mas homem il était responsable. Mais responsável. lorsqu'il a tanné, Mas quando ele lorsqu'il a entendeu écouté la parole de Dieu, a palavra la de Bible Deus, dit la nuit, ele declara a noite, Nicodème alla la terre. e Deus me dá Il est parti dormiu. la nuit, Andou toda noite, afungula ndako na ye, abriu a sua casa, aseluka Yesu, foi procurar de Jesus. façon que sa paix, Que a casa oh la parole de Dieu, e a palavra de donne Deus, la paix ele dá à paz notre vie. a nossa Et vida. Jésus, Jesus il a Cristo, répondu ele à respondeu: Nicodème, Nicodème, Seigneur Yoko é preciso Tabayasika. ser nascido novamente. Nicodème abotama, O Nicodemo foi nascido novamente, a recevoir recebeu le bon sang, a palavra de Deus. Nicodemo transformé. transformou-se. A palavra de Deus transforma a pessoa. A palavra de Deus transforma. Et si tu es chrétien, Quando tu é tu cristão, ne les transformes se pas. não transforma, Tu as des problèmes avec há Dieu. problema na sua Que vida. la parole de Dieu A palavra de Deus touche ton cœur. deve tocar seu coração. E é somente a Qui última permet forma à que l'homme permite o homem, voir la gloire de Dieu, passando a glória de toucher la Deus, gloire de Dieu, passando a glória de de Deus, proclamer la grandeur de para Dieu, alcançar a grandeza et de Deus. recevoir le miracle de Dieu. C'est la parole de Dieu. A palavra de Deus. Alléluia. Aleluia. Il est ensemble. A palavra de Deus Déjà fille. é a vida. Nicodème. Nicodemo, Yatabobimba. grande Mais pai, ils sont touchés. mas foi tocado Dans moi, il y a 30 ans. num filho de 30 Un anos. jeune homme de 30 ans. Jovem de 30 Bible anos. dit, Bíblia declara: ni beauté, não tinha nem a boniteza, ni éclat. sem. Kaka ndenge wana. Era somente assim. Donc, akoki kotia mutu te. Não atirava pessoas, Mais celle, mas somente liloba nzambe. a palavra de Deus Waki kati na ye. estava dentro Veut dire dele. quoi? Attirer bateau. Estava tirando Il faut pessoas. que la parole de Dieu. Que a palavra de Deus precisa o seu Il comportamento. faut que ta conduite Deve se ter attire conduzido. aussi les gens. Deve tocar seu coração. Alléluia. Aleluia. Comportement na yo. O seu comportamento, Conduite na yo. o seu andamento, Attitude na yo. o seu hábito, Marche na yo. o seu andamento Attirer bateau. deve tocar pessoas Na ndenge ya malamu. numa boa Ndenge forma. mabete. Aí numa má forma, Parce que la parole de porque a palavra de Dieu, le Deus seul moyen, é a última forma que transforma transforma as nossas vidas. notre existence. Nossa La existência, grandeur de Dieu. a grandeza de Deus é que adapta nossa vida. Alléluia. Aleluia. Tolekaki wana. Passamos ali. Et maintenant, nous voulons parler sur la l'unité. Vamos falar sobre a limitação. Bien aimé, nous voulons parler sur la l'unité. A L'unité limitação. chrétienne. A limitação. L'unité chrétienne. A limitação cristã. L'unité chrétienne. Bon mot. De Jesus. Alléluia. Amém. Et pourquoi nous voulons parler sur la l'unité chrétienne? Porque eu quero falar sobre a união de cristãos. Et je me suis assis Eu sei que et j'ai commencé à méditer la grandeur de o Dieu. pastor começou a meditar a grandeza de Deus. J'ai vu les seuls moyens Viu a última qui peut forma permettre un que chrétien possa permitir cristão de vivre para vivendo la promesse de Dieu, a promessa de Deus, de vivre que vive la grandeur de Dieu, a grandeza de Deus, de vivre que vive les projets, ao projeto, de vivre, que vive c'est l'unité. e a união. Alléluia. Amém. Je me suis assis Eu sei que toujours dans ma méditation. de cada vez que o pastor medita, Et j'ai médité ele medita, et j'ai vu ele viu les Congolais, os congoleses les na politique, que estão na política les Sangani, uniram-se, les lobby, falaram-se. ils sont tous les leaders. Nós todos somos líderes, Ils sont forts. Alléluia. fortemente. Ils sont tous Nós todos les leaders. somos líderes. Mais tolingi to sala boy. Mas queremos fazer assim. Pour tu atteindre l'objectif na
biso para nós atender o nosso objetivo oyo eza liboso que está à frente, esengeli tosanga. vamos se unir. L'unité Afinal, a união epesaka force. é que dá força. Amen. Amém. L'unité epesaka force. A união dá força. L'unité eza nini? A união é o quê? eza caractère É caráter. ya eloko oyo ekomi moko. Duas coisas que tornou uma só. L'unité A união eza caractère é caráter ya eloko de uma coisa oyo bakomisi yango moko. que tornou uma coisa. C'est-à-dire Quer dizer, ekopoza mibale misatu. podem ser três pessoas que tornam uma coisa. Alléluia. Aleluia. Ndenge na beloko moko Eu quero falar uma coisa. omoni tosangani ya Conforme nós unimos aqui, biso nyonso nós todos tokomi moto moko. somos uma pessoa. Parce que tona nzambe moko Porque estamos com Deus, wana tata moko temos um Pai, wana esprit moko. temos um C'est Espírito. ça l'unité. É a união. Mais na kati na l'unité Dentro da união, balobi eza substance há substâncias oyo eza permettre moto está permitindo a pessoa abimisa para tirando oyo eza kati na o que ye. está dentro dele. sabi so tosangani Quando a gente se une, tokofandaka ndenge na te não podemos sentar assim. mais esengeli É preciso, toinvoke vamos invocando, tobimisa tirando mayele e sabedoria sabedoria que está dentro de nós. mayele wana Aquela sabedoria ekomonisama vai se apresentar kaka na misala somente nos trabalhos. eza kotalanga te bien Alguém está me seguindo? nazomema biso Estou a levar-nos ocomprendre para compreender eloko nini babengi limité. qual é a coisa que se chama união. bato bakoki kosangana Pessoas podem se unir, mibale te duas não, misatu te não é três, soki baza na boyokani te. não estão unidos. La Bible dit ça. Bíblia que diz: bato bakoki kosangana te as pessoas não podem se unir, mibale te duas pessoas, misatu te três pessoas, soki baza boyokani te se não se entenderem, eke bakende liboso te. não vão ir à frente. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons Dieu. Bem amado, nós vamos. Et Dieu nous a fait O Deus fez para nós à travers através Adam. do Adão. Parce que papa na biso, São nossos pais c'est-à-dire dans la nature. dentro da natureza. Et Dieu a joué du sous-sous. O Deus tomou uma âge Na kati na Adam, dentro do Adão, abeni di parti ya gauche ya mobali, pegou ao lado esquerdo do homem, abimisi mwasi. tirou a mulher. Bato bakomi mibale. As pessoas tornaram duas pessoas. Maintenant, Adam a senti Mas o Adão sentiu que la force de l'unité. a força de união. Oyebi vision, Sabe a visão? le Dieu accorde O Deus acorda à une seule personne, uma pessoa, mais Dieu, mas o Deus, il voit beaucoup de personnes. ele vê muitas pessoas. Alléluia. Amen. La vision, Dieu a accordé la vision A visão Deus entrega et pas na Moïse. ao Moisés. Mais tant Moïse a eu Mas vision, quando Moisés tomou a visão, Nzamba azobenga Aaron. Deus chamou Arão. Alléluia. Amen. Nzamba azobenga Aaron. Deus chamou Arão. Awazana. Quem é o Arão? Aza seulement mutona ko accompagner. É uma pessoa que vai Et acompanhar l'unité c'est que Dieu fait. que a união que Deus Et fez. l'unité c'est que Dieu fait. Deus fez esta união. Parce que Dieu savait, Porque se Deus sabia, Moïse, Moisés il ne peut pas combattre não vai combater et tout seul. tudo somente Il ele. faut É preciso Ajoa Aaron. pegar Arão, Aaron, o Arão, on va supporter para se portar la force de a Moïse. força do Moisés. Après, on va supporter Vai saber se portar faiblesse, il y a Aaron. fraqueza do Arão. Et bien aimé, Bem amado, même si vous voulez aller de loin, se vocês vendo de longe, il faut que vous soyez des personnes. deve ver duas Et pessoas. c'est pour ça même dans les mariages, Mesmo dentro do et casamento, même dans le cocon, il y a moto. mesmo ao crescer da pessoa, a pessoa não pode estar sozinha. Você vai ver se a pessoa cresceu. Os organismos do corpo começam a trabalhar. Começa a mandar a pessoa a procurar uma união. Dentro daquela união, a pessoa torna somente um. Quem está entendendo? Estou a pegar muitos exemplos para que compreendas. Deus é o dono de amor. O Deus é que une pessoas. Bíblia declara: duas,
três basangani unidos na kombo na ngai em nzambe meu nome, Deus, nazesika wana eu estou naquele mais la lugar. Bible n'est pas dit Mas a Bíblia não diz que somente uma pessoa que se une, que Deus está et lá. quand Dieu il appelle Somente Deus chama. les trois Dois ou três, dans la pluralité de mais pessoas. alléluia Alléluia. ça va se faire c'est-à-dire na ebele Deus está nos vendo em muitas. mais Mas o Deus abanda na mutu moko começa numa pessoa ne asangisi bato e depois une pessoas. nde tosali unité Aí faça-se a união. nalobaki unité Falamos da união. eza caractère É caráter. ya eloko ezekoma moko Umas coisas que tornam mpe l'unité a união. eza moko ya É bacaractère dos caráteres ya baforme oyo ezekomisanga destas formas que me faz chegando na modelo nzambe no azolinga modelo que Deus precisa para ebi mim. ntango nzambe amonaka yo Quando Deus veja você, etat yo te regarde quando tu se olha, nzambe amonako na ndenge azolinga amonela yo te o Deus não quer te ver da forma que você está et Dieu regarde dans nos cœurs O Deus olha seu nzambe coração. ata kati na biso Deus está dentro dos amona corações kati na yo e vendo dentro de limite eza você. te Não tem bolingo eza te tem amor. lelo me dans notre église Hoje também nas nossas igrejas. nous sommes dans l'église charismatique. Estamos na igreja Et carismaticamente. que signifie l'église O charismatique? que mostra a igreja carismática? Esika oyo bato ya nzambe Onde que tem dons de Deus eza na en action. está em ação. Mais lelo Mas hoje, na l'église na biso nas nossas igrejas, okosambela un mois podemos rezar mês. même pas un prophétie Nenhuma profecia, même pas un vision. nenhuma visão. Est-ce que mutandaka te Alguém está compreendendo? vision d'église eza te Não tem visão na igreja. prophétie d'église eza te Não tem profissão na igreja. message prophétique c'est-à-dire na église eza te. A mensagem profética na igreja não tem. Et pourquoi Porque manque ya unité? falta de união. Donc chacun de nous Cada de nós aza na makanisi na ye está aqui com seu ana pensamento. vision na ye Tem a sua visão. ana pensée na Tem ye seu et pensamento. Dieu ne peut pas le faire. O Deus não vai fazer nada. Bien aimé Bem amado. nazongaka mwa nsima O pastor volta pouco natali atrás. tanto aqui na bagroupe de prière Ele viu quando estava no grupo da et tanto oração. réunition c'est-à-dire tanto okutani Quando a gente se encontra, tobondeli orarem, bateyi biso pregarem, tokanga kaka misu boye só quando vão fechar olhos, et Dieu a commencé à parler. o Deus vai começar falando. Pourquoi Dieu a parlé? Por que Deus fala? Parce qu'il y a l'amour. Porque amor. Parce que tokomi moto mona nzambe Você está vendo Deus azokita place wana está de pé naquele lugar. nzambe azobanda koloba Deus está começando a falar. nzambe azopesa baavertissement na Deus ye está dando avertimento. mais lelo okotambola Possa andar, même na 100 églises mesmo sem igrejas. chaque dimanche ka wana Somente aquele domingo. otamboli na l'église Vai andar nas igrejas. oyoka professeur nzambe te Não vai escutar parce a qu'il y a igreja. prophétie et prophétie Porque e a profecia. parce que lelo eza na baprofétie ya bavanti Hoje tem profecia de mentira. eza na baprofétie ya bavanti Tem profecia de mentiras. Vem tudo. asoloko te Não viu nada. ayoki eloko te Não escutou mais nada. abandi koprophétiser. Ele começa a profetizar. Non, 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 bien aimé, ça Non. c'est pas la prophétie. Aquele não é uma profecia. Moi, quand quelqu'un il prophétise, quand vous me dites prophétise, Quando a pessoa está profetizando, moi j'ai ça, ça c'est le message de Dieu. o pastor dá conta, este é a mensagem de Deus. Alléluia. Amém. Nous savons, Nós soubemos, toyebaki, neni prophétie tabola. nós soubemos como é que a profecia anda. Neni prophétie. Moi, je vais passer Timothée et yango. O que estou falando, o pastor Timoteu sabe. Prophétie est ça audible, Ou escutar voz audible, aux auteurs, ou está pregando, nzamba lobeli yo, Deus fala para você. oyoki, Você escutou. mais ça prophétie. Não é profecia. Alléluia. Et ça, ma cassette na basai. Isso acontece. Muitos Apende meni bossa cher. levanta a frente do templo, está pregando. Et nga makambo wana bavodible como bima. É a voz escuída começa a sair. São remas. C'est-à-dire que nous avons inspiré. Deus está como se inspirando. C'est-à-dire qu'il y a inspiration. É a fonte da inspiração. Mais essa prophétie, Não é profecia. essa différente na É casa. muito diferente. Alléluia. Aleluia. Está seguindo o meu endividamento? Alors, yango te permet de dire le lot. Está permitindo nós. La côté l'église. A sujidade entrou na igreja. Donc, tout nous sommes à comme prophète. Toda pessoa tornou profeta. Mais nous avons l'obéli au thé. O Deus não falou nada Nous para avons você. sur le côté. Deus não falou para você. Deus me disse, você está lá. Porque um
uma mensagem falsa. Alléluia. Amen. On a vu Nicodème. O Nicodème, Il a écouté ele escutou l'inspiration. a inspiração. Saiu dentro de Jesus. La Bible dit, Bíblia declara: Nicodème alla la terre. o Nicodemo não dormiu. Alléluia. Quando Deus fala na pessoa, torna a pessoa com dívida. Até a dívida você tem paz. O coração começa tocando. Você fica sem paz. Il faut É preciso solução ser aparecida. C'est ça ce qui a touché Nicodème. Aquilo é que tocou Nicodemo. Parce que tu venais da foule. As pessoas foram muito na multidão. Voltaram nas suas casas, dormiram. Nicodemo não dormiu. Ele queria sabendo a vontade de Deus dentro da sua vida. Uma profecia transporta milagre dentro da igreja. Parce que quand tu as prophétisé pour quelqu'un, Quando você profetiza numa pessoa, il faut que les choses là s'accomplissent. aquela coisa deve ser Et feita. ça force à E écrire. segundo é que dá força Quand na on igreja. prophétise pour la Quando você profetiza numa les pessoa, mensonges é mentira. et tu n'as ta force l'église. Diminui a força da igreja. Alléluia. Aleluia. Et manque de l'unité. Falta de união. Parce que sans ça, bon, moko, Quando vocês estão unidos, tu ne peux jamais parler de mensonges. você não vai mentindo. Moko, Lucas, volontaire, ça Você vai procurar a vontade de Deus. Se Deus não falar para você, você fica em paz. Deixe a vontade de Deus. Deus vai utilizar você. Mesmo a pessoa que está no banco, você vai pregar. Deus não te abre olhos, mas vai abrir aquele que está sentado. E vai ver maravilha de Deus. Vai ver braço de Deus. Escutou a mensagem de Deus. Nós vimos estas coisas nos grupos da oração. O pregador a pregar. Alguém lá no banco a profetizando. Alguém ao lado que faça a interpretação da palavra. Uma boa profecia possa sair. Se não há interpretação, aquele não é profetiza. Aquele é uma língua. Você orou você próprio no seu espírito. Uma profecia. Quando está dizendo na pessoa, quando você está começando a falar, vai ver uma pessoa se tocando. Aquele é exatamente. C'est ça ce qui fait C'est ça qui faz la faiblesse de notre a église. fraqueza da nossa Le igreja. prédicateur ne parle pas la vérité. A predicação não fala a verdade, não está falando a Le verdade. prédicateur comme il est mensonge. Muitos pregadores tornaram com a mentira. Você pensa quando coloca-se à frente da pessoa, 30 personnes là. vai profetizar 30 pessoas, Et Salini, o que vai acontecer? O que vai fazer? Não vai fazer nada. ceux qui a 16 ans, mais ils pensent à gloire au Seigneur. Esse é mensagem para Deus é glória ao Senhor. Mais après, c'est important. Mas o que é Pour importante? chaque carte dans l'unité. Voltando na união, C'est ça que é aquilo que Nicodème il voulait. Nicodemo fez, procurou. Quand il a cherché la face de Dieu, Quando ele procura a face de il a Deus, cherché Jésus. procura Jesus, Il a rencontré Jésus. encontrou com Et Jesus. Jésus l'a dit. Lá o Jesus disse para Nicodème, il ele, faut que tu naisses de nouveau. Nicodemo Et Nicodème a accepté. O Nicodemo aceitou. La vie de Nicodème s'était A transformée. vida de Nicodemo transformou. Il me parole ensemble. A palavra de Deus Et transforme ma cabeça. transforma-nos. Et même ma camoufle. Leva a pessoa La pocha. aproximando. Maintenant, Hoje, je le ensemble. a palavra de Deus Et comment il se bat de l'église. está a chutar pessoas na igreja. Alléluia. Aleluia. Lilo banza. A palavra de Et Deus comme il va meli. tornou faca. Lilo banza. A palavra de Deus Moi, vous n'allez pas être. não tem como falar. Alléluia. Aleluia. Et cela montre que Demonstra que manque d'amour, a falta de amor, manque de l'unité. falta de união. Et quand il y a la l'unité dans l'église, Quando tem união da igreja, le miracle de Dieu a milagre de Deus apparaît dans vai l'église. aparecer na igreja. On vient dans l'église Vindo na pour igreja, chercher la face de Dieu. procurando a face de On vient Deus. dans l'église Vindo na pour se igreja, réunir ensemble. para unir-se. Et Dieu va manifester. Deus vai se manifestar. La grandeur de Dieu va A manifester grandeza de Deus vai dans manifestar notre vie bien-aimée. nas nossas vidas. Et ça, nous pouvons nous soutenir. Uma outra On forma s'en va quand on va que Deus possa te Entrar na bolinha ensemble. entrar no amor de Só Deus. que conte na
entrar no amor de Deus, procura Deus, Deus vai te trabalhar. Quando Deus trabalha a pessoa, você não vai sabendo. Já aconteceu isso no pastor. Em 2010 saiu no em Angola, na province, na Catamine. Saiu dentro de carimbeiros, normalmente. Na comina Saurimo. Quando chegou em Saurimo, começou a pregar numa igreja. Se conheceu com um pastor. Abriu uma porta para ele. Começou a pregar. Pregou na igreja de 2 semanas. Descansou 3 dias. Conversou com outro pastor. Aquele pastor tinha 4 igrejas. Grande igreja, 200, 300 pessoas. Tornou agora. Deram no pastor para pregar. O que aconteceu? O pastor diz assim: servo de Deus, prega conforme Deus vai te levar. Amém. Amém. Chaque jour, sauf samedi. Nas matas da igreja todos os dias, menos sábado. Sauf samedi, somente sábado que não tem culto. Aleluia. Amém. Donc, se te dando templo, é para você trabalhar. Não é brincadeira. Às vezes foste dado uma semana. Se você trabalhou bem, vão te dar mais outra semana. Vai bater 2 semanas. Alors, na sala boy. O pastor fez assim: 3 jours na la libanda. 3 dias dormiu fora. Para procurar a face de Deus. Disse Deus: me dá pregação para pregar. Me dá perante a mim. Amém. Amém. Estava sentado aquele pastor. Se fechar a casa, ele vai sair. E foi dado uma chave. O pastor saiu. Quando ele saiu, começa a oração. Das 0 horas às 5 du matin. Às 5 horas. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Eu vos falo a verdade. Bien-aimé, na sala yango. Ele fez aquilo. Na banda musala. Começou o trabalho. Makambo nzamba sala. O que Deus fez para ele. Na ministério nga. No ministério dele. Nunca viu. Aleluia. Amém. Quando a pessoa toma sua consciência, o que você quer fazer, o Deus vai entrar dentro de você. Não se conta. É só eu. Só tenho certeza. O Deus vai te envergonhar. Não tenha a certeza de ti mesmo. Mesmo você prega bem, mesmo você faz grandes coisas, não fica com a sua certeza. Humilha-se. Deixa Deus te erguer. O pastor fez isso. 3 dias. Domingo começou. Bem amado, te falo. O Deus fez milagres. O pastor se viu como um profeta. Deus está mostrando ao pastor como é que as pessoas estão entrando na igreja. O pastor estava profetizando as pessoas. De uma vez. Aleluia. De uma vez. O seu problema estou falando. O Deus serviu-lhe. Trabalhou 2 semanas. Foi oferecido um quintal. Aleluia. Amém. Saiu lá com muito dinheiro. Você está pregando? Você está de pôr dinheiro no bolso? Colocando dinheiro no bolso? Porque pessoas estão vivendo milagre. Chamam pessoas para vir. É para os intercessores. Vamos juntos. Se vocês fazerem assim, eles todos iam andar. Venham. Aleluia. Aleluia. O Deus fez coisas no seu ministério. Nunca viu aquelas coisas. Mas não é profeta. Aleluia. Aleluia. Il y a des circonstances. Há circunstâncias nous pouvons traverser. Que nós atravessamos. Je peux t'utiliser. O Deus vai te utilizar. Naquele lugar. C'est uma mensagem profétique. Precisa mensagem profética. Mas você não é um profeta. Aleluia. O Deus utilizou você.
vez. Et c'est la place où Soussou. Alguns centros. O Deus te utiliza como evangelista. Você está vendo milagre. Mas você não é evangelista. Você é um mistério que Deus reservou para você. Somente Deus que faz nas diversidades do dom. Ele possa te utilizar conforme Ele quiser. Aleluia. Aleluia. L'unité. A união. Et si nous sommes somos unidos, nous sommes capables de remplir de reabilitar la force de Dieu. a força de Deus dentro da igreja. Aleluia. Amém. Para remplir força en Zambé. Vamos reabilitando a força de Deus. A pessoa entra na igreja, vinha com problemas, não orou para ele, mas quando ele saiu, a pessoa está consolado. Aleluia. É a mesma forma. É união. Transforma a vida das pessoas. Você quer se transformar? Começa a amar os outros. Deus não trabalha com ódio. Ama o seu próximo. Estamos juntos. O Deus vai te erguendo. Aleluia. Amém. Você não ama os outros. Você fofoca os outros. Mesmo teu pastor. Você se encontra sempre. Pode fofocar o seu pastor. Você não vai ver o bem de Deus. Mas se alguma coisa que não te pegou, tocou. Pastor, procura ele, conversa. Se ele fez mal, ele vai acreditar porque ele é pessoa. Aleluia. Quando está a fofocar seu pastor, você está a fechar a porta da sua vida, dos seus irmãos, para não te seguir. Aquele pastor. Aleluia. Aleluia. Quem deu aquela história é você. Fechaste. O Deus precisa chamar a pessoa através de você. Você fechou a porta. Não é bom. Nós todos somos a vida cristã. Não vamos estar aqui. Vamos pregar. Nós também vamos pregar. Você vai pregar. Aleluia. C'est notre travail. É o nosso trabalho. Nous tous nous devons le faire. Nós todos devemos fazer isso. Tem que fazer para nós. Nós também devemos fazer isso. L'unité. A união. L'unité. A união faz-nos crer. Termos a força. A igreja alcança a força. A igreja tem a união. Mas a igreja. Aleluia. Aleluia. O Deus faça-nos uma graça. A Bíblia declara no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Você vendo no versículo 9, a Bíblia declara: nous sommes des ouvriers. Somos servos junto com Deus. Bien-aimé, bem amado, nous sommes des ouvriers. Somos servos, nous sommes des travailleurs. Somos trabalhadores. Deus preparou nesta terra. Trabalha junto com ele, evangelizando junto. Não se vê de nada. Você tem uma coisa na parte. Somente você está na conta. Você tem uma coisa dentro da sua vida. Aquela coisa é preciso trabalhar. Aquela coisa é preciso se manifestar na vossas vidas. Salmo 131. Bíblia declara. Salmo 133. Bíblia declara. Il est doux et agréable. Ele é agradável. Ele é muito bom vendo. Os santos estão sentados num lugar. É a união. A união nos apoia. Estarmos num lugar. Servirmos Deus. Erguermos a força dentro das nossas vidas. É muito bom ver-nos, sentamos e se unimos, erguemos o nome de Deus. Quando
Quando nós levantamos le nom de Dieu o nome de Deus, et le nom de Dieu aussi o nome de Deus que nesse doit lugar, lever notre vie. ele também eleva a nossa vida. Et que tout on a paix va posa na biso. Ele ergue nossas vontades. Parce que nzamba yebi, Porque Deus sabe, tango muta vive na sa moyo. quando a pessoa vive nesta terra, Muta na posa kolia, precisa de comer, muta posa kosomba, precisa de comprar, muta na posa ya nyos. precisa de tudo. Et Dieu ne peut pas te fermer la porte. Deus não vai fechar a porta, Parce que toi tu aimes porque Dieu. você ama Deus. Alléluia. Aleluia. Nous devons aimer Dieu. Devemos amar a Deus Et la grâce de Dieu e a graça de elle Deus doit apparaître en nous. vai aparecer perto. Mais dans l'église, Quando a igreja, la division, a divisão c'est-à-dire, virus. tem vírus, La division, a divisão esa virus. é vírus Elle est contaminée. está contaminando muitas Elle a une pessoas infection. com uma Elle est infecção. contaminée dans la vie de la famille. Contamina a vida das pessoas. Division. Divisão. Vous avez une division? Sabe a divisão? Et ben, on a un moko. Começa numa pessoa. Alléluia. Aleluia. Division, ben, on a un A moko. divisão começa numa pessoa. Associer mon sousou, Vai associar com outra pessoa, pas comme Ibalé. tornaram duas pessoas. Associer mon sousou, Associou com outra pas pessoa, comme Misaki. tornaram três. Et na part na E ye, na parte dela, azo kantango, está pensando que en salle d'évangélisation, está fazendo evangelização, azo kota afinal division. está fazendo divisão. Alléluia. Aleluia. Est-ce que ça me Alguém está seguindo-me? Nana belo komoko, Quero falar uma coisa. il y a une seule personne Há uma pessoa ou est capable que é capaz na tout de tudo, ces temps. somente Deus. Amen. Amém. N'a pas na faire des règles là, O pastor possa ter seus erros, mais le mieux, mas o exam tuya, o que é mais poderoso o ye ko na ko sala bolam. aprender a fazer o bem. O bin zambe, O Deus, yango batika biso batu, Ele fez, deixou-nos as pessoas des fois to za kana ba défaut. para nós ter defeitos, O bela sara ke para mostrar que o Deus é somente Deus. Alléluia. Aleluia. Nzamba soli na Moïse, Deus conversou com Moisés, accordé na Moïse, acordou-se com Moisés, mais Nzambe a permettre que batu ba mona place Moïse a kufa. mas Deus não permitiu pessoas saber onde morreu Moisés. Alléluia. Aleluia. Oui, pour l'année. Sabe por quê? Parce que Moïse Porque Moisés a pu servir na ye. era seu servo. A linga quitté, Ele não queria batu ba découvrir. as pessoas descobrir Wante sika abomi Moïse. onde ele escondeu Moisés. Pour Nzamba kunda Moïse. Porque Deus enterrou Moisés. Pour l'année, Por quê? Moïse a télémé na Nzambe. O Moisés A ficou dit, contra est Deus. sika oyo. Será que este lugar Maria ko bima. a água possa sair? Alléluia. Aleluia. Donc cela montre que Mostra tu que peux faire des grandes choses. você fez grandes coisas. Mais tu es toujours un homme. O Deus sempre tem. Você sempre é uma pessoa. Ozali kaka moto. Você sempre é uma pessoa. Alléluia. Aleluia. Nzamba zanere O Deus não tem erro. mais mutu A pessoa azanere tem erros, azaba défaut. tem defeitos. Amen. Amém. Mais oza mutu O ya. que é poderoso, Pourquoi il y a kati na berete? não vamos cair nos erros. Pourquoi il y a kati na défaut? Não vamos cair nos Mais defeitos. plutôt ton luka bola Vamos mwanza. procurar o bem de Deus. Et tant na saliere. Quando eu cometo um erro, Sungangai. me ajuda. Tant il pas saliere. Você fez uma coisa. Sungaye. Ajuda. Et puis ça ta force à l'église. Dá força dentro da igreja. Alléluia. Aleluia. Et puis ça ta force à l'église. Dá força. Ton femme de sololi. Sentamos, conversamos, oramos a Deus Qui va porter à ma e mère. destruímos maus Et portas. de construire Vai construir l'unité chrétienne. união cristã. Ce qui est dans Actes des Apôtres. Você vê no Atos dos Apóstolos, Chapitre 2, verset 42 capítulo 2 a 42 jusqu'à 43. a 43. Actes chapitre 2, Atos capítulo 2, de 40 jusqu'à 43. versículo 40 a 43. Bible dit, Bíblia declara, ma disciple, os discípulos bazaki bomoko, eram unidos ba partagaki, e partilharam o bazaki nango o que eles tinham ensemble. juntos. Alléluia. Aleluia. Oyo ngana za O nango, que eu tenho, na considéré que na pe fna pesa mninga na. concedeu também posso dar no outro. C'est-à-dire bazaki na bolingo, Tinha amor. balingana ti. Eles se Et amaram. c'est ça ce qui fait la force de É l'église. que faz a força. Et l'église, A igreja, ce qui est considéré nga, tu considerar, n'a pas la considéré, eu considerar você, on devait faire la force. vai fazendo uma força. Alléluia. Aleluia. Dans ma mise. Fecha seus olhos.
mais c'est bonheur. Alléluia. C'est tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, pour cette mais c'est bonheur. Alléluia. C'est tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Il est un commun. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Seigneur, merci. Obrigado, Senhor. Posa la Kinzambe. Pelo Deus. Olina kolobela biso. Queria falar para nós. Olina kozongisa biso lisusu. Queria voltar-nos de novo. Nasce na makolo na yo. Debaixo dos seus pés. Parce que nasce na makolo na yo. Debaixo dos seus pés. Wapesika biso. Onde que nós te trouva a graça na yo. Achamos a sua graça. Te trouva a bolamo. Achamos o seu bem. Papa liloba na yo. Pai, a sua palavra alcança o lugar dentro dos seus filhos, dentro nesse lugar, para que o seu reino seja elevado em nome de Jesus. Ora. On va acclamer plus fort notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, Tikanzambe, Akumba Masange.